Olá, amigas e amigos. Dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 3, Separação da Alma e do Corpo. Meu nome é Luísa e se você está ouvindo, está gostando desse conteúdo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Bom, vamos então à questão 162 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? E os espíritos superiores respondem a Kardec: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Temos uma nota de Kardec. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Falarmos de guilhotina, tratarmos de uma questão assim, na época atual, é até muito estranho. Mas naquela época de Kardec, quando Kardec estava fazendo a elaborando as questões do Livro dos Espíritos, existia a guilhotina na França, como todos nós sabemos. E o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos, e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta certamente não pode ser generalizada. Cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual e poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência sem que possamos determinar o tempo. Havia espíritos encarnados que somente em saber que a sua cabeça iria para o balaio do carrasco começavam a sofrer e ante a visão do aparelho assassino perdiam logo a consciência, indo acordar somente depois de muito tempo. O suplício é uma prova na qual a dolorosa lição, via de regra, serve de resgate redentor, como karma que só o passado pode explicar. A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças que no passado fizeram compromisso com as trevas. O inventor desse instrumento de morte foi inspirado por massa enorme de pensamentos inferiores produzidos pelos malfeitores que deveriam morrer nele, como resgate do mal que cometeram no seio da sociedade. Não obstante, nem todos que ali foram entregues ao carrasco impiedoso estavam movidos por dívidas de um tempo que passou. Em muitos casos foram processos de despertamento das criaturas. Alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à pátria espiritual para exemplificar coragem e fé, mostrando por esse fato que existe o mundo dos espíritos e que ninguém morre. Para o espírito evoluído, qualquer morte a qual for preciso se submeter é um simples acontecimento, como o vestir roupas que se troca com alegria quando necessário.
O medo de morrer, para o ignorante, vem por força instintiva de conservação e sempre passa dos limites por falta de conhecimento da verdade. O espírito pode ficar ligado ao corpo por horas, dias, meses ou anos. Depende da sua elevação. No caso de Francisco de Assis, por exemplo, ele deixou o corpo como se deixa uma roupa usada e suja, com plena consciência do seu estado de vida, na sua lucidez imperturbável. Assim aconteceu com vários outros missionários que vieram à Terra por misericórdia de Deus. Morrer para eles, na linguagem humana, é viver, não despreocupando a forma. Escolhem a que mais podem consolar aos que os cercam e levá-los à fé e à confiança em Deus. Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida, que a dor desabrocha nos corações muitos poderes e que a porta dos céus se abre pela dor bem compreendida. Para cumprir sua promessa, ele voltou, provando que a morte não existe. A missão do Espiritismo é esta também. Seja como for e como devas passar para o lado de cá, vem com confiança.